Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos no meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico e leigo, E sirvo na paróquia de São José Operário, da cidade de Jandaíra, pertencente à Arquidiocese de Natal. E mais uma vez eu convido você, no dia de hoje, a ouvir a palavra de Deus. E é com muita alegria que hoje a igreja celebra em sua memória litúrgica uma grande santa, Santa Mônica, esposa, mãe e viúva. Hoje, nesta reflexão, eu gostaria de dividir em dois momentos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a vida e testemunho dessa grande mulher e depois vamos para o texto bíblico. Só que antes disso, eu convido você a orar junto comigo, a rezar junto comigo, para dar início a esse momento de meditação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, que neste dia abra-nos o coração para absolver a palavra que será pregada, que será anunciada. Abra, Senhor, os nossos pensamentos para que a gente consiga entender o poder da Tua palavra e fecunda e abre as nossas bocas para que a gente tenha coragem de anunciar a Tua palavra a todos os cantos do mundo. Que neste dia possamos de forma determinada anunciar e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Na verdade, a igreja está praticamente concluindo a passagem bíblica, na qual nós começamos na segunda-feira. E já vá marcando na sua Bíblia, porque a gente vai para o primeiro momento agora. Eu quero falar um pouco sobre essa grande mulher. Santa Mônica, ela nasceu na África, numa cidade chamada Tagaste, isso no século IV, em 331. Então ela faleceu na Itália, numa cidade também chamada Ostia, que no ano de 387. Então ela era uma mulher determinada. Então ela alcançou, por meio de lágrimas e preces e orações, a conversão do seu filho. Agora, quem é o filho dessa grande mulher? Nada mais, nada menos do que o grande Santo Agostinho, doutor, bispo da igreja, que amanhã a igreja vai celebrar o seu dia. Então meu irmão, minha irmã, você que está com seu filho nas drogas, na prostituição, no caminho das iniquidades, que é exemplo dessa grande mulher, não desista de orar pelo seu filho. Muitos dizem que ela orou durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa a quantidade de tempo, mas ela foi uma mulher determinada e lutou pela conversão do seu filho. Tanto que hoje nós temos esse grande doutor da igreja, que ainda hoje a igreja se debruça nos seus escritos. Então que neste dia, que é exemplo dessa grande mulher, busquemos ser católicos, cristãos, determinados e busquemos constantemente anunciar a poderosa palavra de Deus. Isso como testemunho da nossa vida. Então que, a exemplo dessa grande mulher, busquemos ser santos. Agora vamos para o texto bíblico. O momento desse texto bíblico está dentro da perícope, em que a gente já falou sobre isso, estamos trabalhando, onde Jesus continua de forma dura a sua advertência aos escribas e fariseus. Só que nessa ocasião, Jesus os chama de sepulcros caiados. Meu irmão, minha irmã, vamos entender quais os motivos que levaram Jesus a chamar eles assim. Agora, vamos ao texto. O versículo 27 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Veja, o texto aqui é bem claro. Mas para que você consiga entender de uma forma mais profunda, vamos utilizar a imagem de um cemitério. Nós temos lá um túmulo. Às vezes, o que é que nós fazemos com os túmulos? Nós fazemos eles bonitos, belos, de concreto. A gente deixa ele tão belo para os nossos irmãos falecidos. Só que por dentro só existem ossos, podridão. Então Jesus está comparando eles a isso. Que eles por fora
parecem belos, mas por dentro estão com os corações podres. E o versículo 28 vai dar justamente a explicação que Jesus está dando disso. E o texto diz o seguinte: assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, Jesus está deixando bem claro. Então, por fora, eles parecem justos, ou seja, eles querem aparentar para as pessoas que são homens justos. E aqui nós já podemos extrair a grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Nós, cristãos, católicos, não podemos viver apenas de aparência. Veja, quantos irmãos vivem hoje de aparência? Quantos irmãos fazem uma obra de caridade hoje e começam a expor que fez algo de bom? Meu irmão, nós não podemos ser cristãos de aparência. Nós precisamos ser verdadeiros. E olha o que aqui Jesus vai dizer. Mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, por fora está bonitinho, por fora parecem justos, mas o coração está podre. Meu irmão, quantos irmãos estão com o coração duro? Quantos irmãos estão com o coração podre? Quantos irmãos estão cheios de hipocrisia e de iniquidade? A iniquidade aqui é a prática do mal. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra ela possa impulsionar a mim e a você a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então veja, quantas pessoas estão diante de nós mascaradas. Às vezes nós até nos enganamos com gestos que as pessoas fazem. Mas no fundo, às vezes elas querem tramar contra a gente. Às vezes são falsas, às vezes gostam de intriga, às vezes são fingidas. Mas nós não podemos saber. Por que nós não podemos saber? Porque nós não conhecemos os corações. E o único que conhece os nossos corações é o Senhor. Irmão, nós podemos até enganar as pessoas. Mas para Deus, ninguém engana. Para Deus, nossos corações estão escancarados, porque Ele sabe tudo. Meu irmão, que no dia de hoje, essa palavra também seja uma advertência dura para mim e para você. Nós precisamos ser cristãos autênticos, cristãos que buscam dar testemunho com a nossa vida, porque de nada adianta eu ler as Escrituras, de nada adianta eu rezar o texto, de nada adianta eu ir para a Santa Missa, de nada adianta eu fazer gestos de caridade, se meu coração está podre, se meu coração está sujo. Meu irmão, minha irmã, que exemplo desta grande mulher, e aqui eu quero utilizar ela para concluir esta reflexão, essa meditação. Que é exemplo de Santa Mônica. Que ela possa interceder por mim e por você hoje. Que ela possa nos ajudar junto ao Pai. Que ela possa interceder por nós para que a gente não desista da caminhada à santidade. Que a gente busque fazer com que o nosso coração não seja impuro, mas que a gente busque um coração puro. Um coração que está voltado para buscar e constantemente ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santa Mônica interceda por mim e por você, para que um dia a gente esteja na Jerusalém Celeste. Essa é a nossa meta, irmos para o céu. Então é com muita alegria que eu digo isso. É essa nossa meta, que nós precisamos ir para o céu. E para que nós busquemos o céu, a gente precisa ter um coração puro. Nós não podemos ser cristãos de aparência. Isso me faz lembrar aquilo que Jesus vai dizer. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus conceda a graça de um ministério revigorado, que Deus te conceda a graça de não desistir pela conversão do teu filho, pela conversão da tua esposa, pela conversão do teu marido, pela conversão do teu pai, pela conversão daquela pessoa que te persegue no trabalho. Olha o exemplo de Santa Mônica, ela em lágrimas, ela em preces, ela não desistiu de orar pelo teu filho, ou melhor, pelo filho dela, pelo grande Santo Agostinho. Que em nome de Jesus, essa palavra fecunde os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.